Fala galera, a paz de Jesus, o amor de Maria seja com cada um de vocês. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, pessoal. A gente vai ler agora a segunda carta de São Pedro, capítulo 1, 2 e 3. Então vai estar lá na página 1547 da Bíblia Ave Maria. Começa assim, ó. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que pela justiça de nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo alcançaram por partilha uma fé tão preciosa como a nossa. Graça e paz vos sejam dadas em abundância por um profundo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. O poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Por elas temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de tornar-vos, por este meio, participantes da natureza divina, subtraindo-vos a corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Por estes motivos, esforçai-vos, quanto possível, por unir a vossa fé à virtude, a virtude à ciência, a ciência à temperança, a temperança à paciência, a paciência à piedade, a piedade o amor fraterno, e ao amor fraterno a caridade. Se estas virtudes se acharem em vós abundantemente, elas não vos deixarão inativos nem infrutuosos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem não tiver essas coisas é míope, cego, esqueceu-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, cuidai cada vez mais em assegurar a vossa vocação e eleição. Procedendo deste modo, não tropeçareis jamais. Tropeçareis jamais. Assim vos será aberta largamente a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que importante, hein? A gente manter as virtudes, a fé, a temperança, a piedade, o amor, a fé, são tudo importantes. Nós precisamos sempre retomar isso, para que a gente não caia no pecado. E se cair, retomar o caminho. Agora, versículo 12. Eis, porque não cessarei de vos trazer à memória estas coisas, embora sejais instruídos e confirmados na presente verdade. Tenho por meu dever, enquanto estiver neste tabernáculo, de manter-vos vigilantes com minhas admoestações, porque sei que em breve terei que deixá-lo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo me fez conhecer. Mas cuidarei para que, ainda depois do meu falecimento, possais conservar sempre a lembrança dessas coisas. Na realidade, não é baseando-nos em hábeis fábulas imaginadas que nós vos temos feito conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas por termos visto a sua majestade com os nossos próprios olhos, porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando do seio da glória magnífica lhe foi dirigida esta voz: Este é o meu Filho muito amado, em quem tenho posto todo o meu afeto. Essa mesma voz, quando estávamos com ele no Monte Santo,
Essa mesma voz que vinha do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Aqui Pedro está fazendo referência à transfiguração de Jesus, né? Que a gente lê nos Evangelhos, a transfiguração. Versículo 19 agora. Assim, demos ainda maior crédito à palavra dos profetas, a qual fazeis bem em atender, como a uma lâmpada que brilha em um lugar tenebroso, até que desponte o dia e a estrela da manhã se levante em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, porque jamais uma profecia foi proferida por efeito de uma vontade humana. Homens, inspirados pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Então, esse foi o capítulo 1, agora vamos para o capítulo 2. Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando assim o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muitos os seguirão nas suas desordens, e serão deste modo a causa de o caminho da verdade ser caluniado. Movidos por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os ameaça, e a sua ruína não dorme. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento, se não poupou o mundo antigo e só preservou 8 pessoas, dentre as quais Noé, esse pregador da justiça, quando desencadeou o dilúvio sobre o mundo de ímpios, se condenou à destruição e reduziu a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, para servir de exemplo para os ímpios do porvir. Se, enfim, livrou o justo Ló, revoltado com a vida dissoluta daquela gente perversa, esse justo, que habitava no meio deles, sentia cada dia atormentada sua alma virtuosa, pelo que via e ouvia dos seus procedimentos infames. É porque o Senhor sabe livrar das privações os homens piedosos e reservar os ímpios para serem castigados no dia do juízo, principalmente aqueles que correm com desejos impuros atrás dos prazeres da carne e desprezam a autoridade. Audaciosos, arrogantes, não temem falar injuriosamente das glórias, embora os anjos, superiores em força e poder, não pronunciem contra elas, aos olhos do Senhor, o julgamento injurioso. Mas estes, quais brutos destinados pela lei natural para a presa e para a perdição, injuriam o que ignoram, e assim da mesma forma perecerão. Este será o salário de sua iniquidade. Encontram as suas delícias em se entregar em pleno dia às suas libertinagens. Homens pervertidos e imundos sentem prazer em enganar, enquanto se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério, e são insaciáveis no pecar. Seduzem pelos seus atrativos as almas inconstantes. Têm o coração acostumado à cobiça. São filhos da maldição. Deixaram o caminho reto para se extraviarem no caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o salário da iniquidade, mas foi repreendido pela sua desobediência. Um animal mudo, falando com voz humana, refreou a loucura do profeta. Estes são fontes sem água e nuvens agitadas por turbilhões, destinados à profundeza das trevas.
com palavras tão vãs quanto enganadoras, atraem pelas paixões carnais e pela devassidão aqueles que mal acabam de escapar dos homens que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é feito escravo daquele que o venceu. Com efeito, se aqueles que renunciarem às corrupções do mundo, pelo conhecimento de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador, nelas se deixam de novo enheredar e vencer, seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Melhor fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que depois de tê-lo conhecido, tornarem atrás, abandonando a lei santa que lhes foi ensinada. Aconteceu-lhes o que diz com razão o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada volta a revoltar-se no lamaçal. Agora o capítulo 3. Caríssimos, esta é a segunda carta que vos escrevo. Tanto numa como noutra, apelo às vossas recordações para despertar em vós uma sã compreensão e para vos lembrar as predições dos santos profetas, bem como o mandamento de nosso Senhor e Salvador, ensinado por vossos apóstolos. Sabei antes de tudo o seguinte: nos últimos tempos virão escarnecedores cheios de zombaria, que viverão segundo as suas próprias concupiscências. Eles dirão: onde está a promessa de sua vinda? Desde que nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio do mundo. Esquece-se propositamente que desde o princípio existiam os céus e igualmente uma terra, que a palavra de Deus fizeram surgir do seio das águas, no meio da água, e deste modo o mundo de então perecia afogado na água. Mas os céus e a terra que agora existem são guardados pela mesma palavra divina e reservados para o fogo no dia do juízo e da perdição dos ímpios. Mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer. Um dia, diante do Senhor, é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência para convosco. Não quer que alguém pereça, ao contrário, quer que todos se arrependam. Entretanto, virá o dia do Senhor como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com ruído, os elementos abrasados se dissolverão, e será consumida a terra com todas as obras que ela contém. Uma vez que todas essas coisas se hão de desagregar, considerai qual deve ser a santidade de vossa vida e de vossa piedade, enquanto esperais e apressais o dia de Deus, esse dia em que se hão de dissolver os céus inflamados e se hão de fundir os elementos abrasados. Nós, porém, seguindo sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Portanto, caríssimos, esperando essas coisas, esforçai-vos em ser por ele achados sem mácula e irrepreensíveis na paz. Reconhecei que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. É o que ele faz com todas as suas cartas, nas quais fala nestes assuntos. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Vós, pois, caríssimos, advertidos de antemão, tomai cuidado, para que não caiais da vossa firmeza, levados pelo erro destes homens ímpios, mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e eternamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha que interessante, gente. Aqui
Parece que no versículo 15, São Pedro faz uma recomendação para que a gente possa ler as cartas de São Paulo, que já naquele tempo eram consideradas como fazendo parte da Escritura Sagrada. Olha que interessante. Então, nós devemos tomar todo cuidado, porque às vezes a gente está de pé, a gente está bem na pureza, de repente a tentação do demônio vem e faz a gente cair. Que a gente possa pedir a Deus, a Nossa Senhora, que nos fortaleça, nos dê força para vivermos bem a nossa fé, né? Que o Senhor nos dê um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados. Te pedimos isso, Senhor Jesus, em Teu nome, que o Senhor nos dê o verdadeiro arrependimento de nossos pecados, de nossos prazeres desregrados, que o Senhor nos dê a fortaleza. Te pedimos isso, Senhor, conforme a orientação do nosso primeiro Papa, nosso primeiro líder, São Pedro, que possamos viver na pureza e aguardando o dia do Senhor, que virá. Então louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.